Dudu Bananinha virou piada e chacota nas redes sociais após anunciar sua fuga para os Estados Unidos. Após anunciar que vai se licenciar do seu mandato com a justificativa de que estaria sendo perseguido pela ditadura de Alexandre de Moraes, o Bananinha virou piada e foi associado como um fritador de hambúrguer ou com uma das galinhas de A Fuga das Galinhas, né? E por aí vai. Mas o que também chamou a atenção foi a comparação de algo que aconteceu, por exemplo, com o ex-deputado Jean Williams, que em 2019 anunciou que não tomaria posse como deputado, pois ficaria nos Estados Unidos por ter sofrido ameaças de morte. Claro que as comparações são bem diferentes. Eduardo Bolsonaro não tem sofrido ameaças de morte, muito pelo contrário. Ele iria até assumir a Comissão de Relações Exteriores, né? Mas como um bom covarde, desistiu e agora está fugindo aí para os Estados Unidos. Essa situação do Jean Williams, em 2019, inclusive, foi bem comentada e ironizada pelo clã Bolsonaro, tá? Na época, o inelegível comemorou nas redes sociais dizendo grande dia. E o Carlos Bolsonaro também escreveu para Jean Williams o seguinte: vá com Deus e seja feliz. Agora, Eduardo Bolsonaro, que nem se quisesse estaria passando pelo mesmo que Jean Williams, o Bolsonaro vem com esse papinho aí de dizer o seguinte: se o deputado federal mais votado da história do Brasil é forçado a escolher entre o exílio ou a prisão, este país já não pode mais ser chamado de democracia. Foi o que o inelegível disse ontem, tá? Terça-feira, lá na Câmara dos Deputados. Com direito, inclusive, a um chorume todo, tá, pessoal? Mimimi danado. E olha, pessoal, agora a cerejinha do bolo. Na época em que o Jean Williams ficou nos Estados Unidos, sabe quem foi o puxa-saco de Bolsonaro que disse que o Jean Williams estava criando uma narrativa de perseguição e que era um covarde? Foi nada mais, nada menos que Caio Coppola, aquele que já virou freguês nos debates da CNN e que sempre apanha em todos os debates, né? Pois bem, vamos dar uma olhadinha aqui no que o Caio Coppola pensava sobre a situação de Jean Williams em 2019. O Jean Williams cria uma narrativa de perseguição política, certo? Vira ativista internacional, é a vitimização máxima, certo? Até, olha, não estranhe se ele pedir refúgio. Não estranhe, porque ele é concedido ao imigrante por fundado temor de perseguição por motivo de grupo social ou opiniões políticas. E quem que dá as diretrizes globais para o refúgio? A Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. O que ele vai virar, o Jean Willis? Ele vai virar um embaixador da oposição no estrangeiro. Ele sai de ser um pária no Brasil para virar um pseudo-herói lá fora. Só que pior, ele vai ser remunerado em dólar. Então, na verdade, a galera da direita tá achando o máximo, se ferrou, porque a guerra de narrativa vai ficar 10 vezes pior. Ele literalmente tá dando um beijo no ombro pro Brasil e tá lacrando e vai se dar bem ganhando em euro. Ora, não se engane, ele tá falando isso aí de Jean Williams, não é de Eduardo Bolsonaro, viu, pessoal? Pra você ter uma ideia. E agora vamos ver o que o Coppola pensa sobre essa fuga do Eduardo Bananinha para os Estados Unidos. A decisão do Eduardo Bolsonaro de se licenciar do cargo e não retornar ao Brasil é mais do que legítima. E ao fazer isso, o filho do ex-presidente encarna na sua pessoa a denúncia contra as graves violações aos direitos humanos patrocinadas pela justiça brasileira. É um verdadeiro canalha, né, gente? A hipocrisia reina no meio dessa turma, né? É inacreditável. E olha, não precisa ser um gênio para saber que essa historinha aí de perseguição é a coisa mais ridícula que o bolsonarismo já inventou, né? Quero mostrar aqui para vocês a opinião do Otávio Guedes, lá da Globo News, que descreveu com perfeição a ridicularidade que os bolsonaristas tentam a todo custo descer de goela abaixo na população, de que estariam sendo perseguidos, o que é patético. Vale lembrar que agora no último domingo, todos eles estavam em Copacabana ameaçando o STF, o TSE, o ministro Alexandre de Moraes e nada foi feito. Que tipo de perseguição é essa onde você pode ficar livre, leve e solto, receber do Estado e ainda criticá-lo? É ridículo, né? Vou mostrar aqui o vídeo do Otávio Guedes, só peço que você já deixe o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. O Eduardo Bolsonaro diz que está fugindo de uma ditadura e da tirania. Mas isso ocorre 2 dias depois do seu pai liderar uma manifestação política dentro do seu próprio país. Quer dizer, que tirania é essa que o pai vai para as ruas, junta ali dezenas, 17 mil, segundo a USP, mas junta 18 mil, junta seus partidários ali, faz uma manifestação política,
ataca decisões que ele considera injustas do judiciário, ou seja, exerce a liberdade de expressão, inclusive seus direitos políticos, normalmente vai para casa. Que ditadura e tirania é essa? Na ditadura e na tirania, outro dado, na ditadura e na tirania, parlamentares têm o mandato cassado, suspenso. Era isso que o ato institucional da ditadura de 64, os atos institucionais faziam, cassavam o mandato. Não era o parlamentar que se licenciava. Numa ditadura, numa tirania, o ditador caça mandatos parlamentares. E, por fim, tem que decidir, ou ele entrava numa comissão, ou ele é um perseguido numa tirania. Como é que numa tirania, numa ditadura, o parlamentar é cotado para aspira a ser presidente da Comissão de Relações Exteriores? Ou seja, não bate o conceito de ditadura e tirania para a realidade da família Bolsonaro. E olha, pessoal, não se engane, tá? Essa fuga do Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos não é apenas por medo, não, tá? Tem algo atrás disso. Inclusive, Ricardo Capelli compartilhou a sua opinião lá na Rede X e disse o seguinte: o Bananinha foi para os Estados Unidos, o óbvio todos sabemos, é frouxo. A questão importante é que ele foi para organizar a ofensiva das Big Techs contra o Brasil em 2026. Delírio? Converse com gente séria que monitora o tráfico nas redes e pergunte o que aconteceu em 2018 e 2022. Nem precisa ir tão longe, né, pessoal? Esse ano mesmo, com a história do Pix, o Instagram mudou o algoritmo para fazer com que aquele vídeo do Nicolas Ferreira fosse amplamente divulgado. Então é o seguinte, pessoal, em 2026, as Big Techs vão entrar com força para tentar impedir a reeleição da esquerda aqui no Brasil, viu? Isso vocês podem deixar anotadinho. Outro que também falou sobre esse assunto foi o Renato Freitas, que desmascarou o Eduardo Bolsonaro e ainda relembrou que quando o presidente Lula estava sendo perseguido de fato, né, pela justiça brasileira, ele não fugiu, ele continuou para poder provar sua inocência. Do Eduardo Bananinha, aquele que quando Lula foi indicado pela presidenta em exercício Dilma Rousseff para ser ministro de Estado, ele disse, o Eduardo Bananinha, que o Lula estava tentando se furtar a investigação e a uma eventual punição por crimes que hoje sabemos que não cometeu. E o que fez o nosso presidente, de forma corajosa, não assumiu o cargo no ministério, não saiu do país e ficou à mercê da justiça, mesmo quando esta era gritantemente injusta. Quando Lula foi para São Paulo e foi abraçado por milhares e milhares e milhares de pessoas no ABC Paulista, que gritavam em coro que ali a polícia não entraria e que o nosso presidente não seria preso pela resistência do povo, o que o Lula fez? Não, eu não quero conflito, eu não quero resistir fisicamente nas ruas, eu não quero promover nenhum tipo de guerra civil, eu me entrego, pois inocente, e provo minha inocência nos autos do processo. E exatamente isso ele fez. E o Bolsonaro, o Eduardo Bananinha Bolsonaro, disse: quem não deve, não teme. Então por que quer ser ministro? Hoje, acordo com a notícia de que o covarde fugiu como todo picareta corrupto da América Latina, com uma maleta de dólares para Miami. É esse o herói patriota dos nacionalistas da direita brasileira? Por que não fica, não enfrenta, jovem, saudável, forte, diferente de nosso presidente, com idade avançada, enfrentando os obstáculos que o tempo impõe em nosso caminho, e mesmo assim amargou o veneno
da prisão curitibana. E para finalizar, pessoal, você sabia que é possível ganhar dinheiro sem precisar sair de casa? Com a era da internet e o mundo ficando cada vez mais digital, isso agora é totalmente possível. Por isso, quero destacar aqui uma ótima oportunidade de gerar uma renda extra diretamente de casa, usando apenas o seu celular, tá? E não é para ficar milionário e comprar aí Porsche, BMW não, tá? Mas é para fazer uma renda aí boa. Já tem muita gente aí conseguindo ganhar entre 500, 700 e até 3.000 reais por mês com isso. E é claro, quero enfatizar que não é nada ilícito, tá? Não é casa de apostas, nem bets, nada disso. Se você se interessou, é só acessar o link que está na descrição deste vídeo aqui e também no primeiro comentário fixado, tá? E ele vai te levar diretamente para uma conversa com o nosso companheiro Clayson. Lá ele vai te explicar tudo direitinho e tirar todas as suas dúvidas sobre como começar, tá? Então não perde tempo e já clica no link aqui embaixo. Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Um grande beijo. Até mais. Fui!